Oi, tudo bem com você? Nós estamos de volta aqui na TV FIB, pelo canal 14 da NET e pelo cenub.com.br para mais uma edição do FIB Produz, a edição especial com os grandes nomes do rádio de Bauru. E hoje a gente traz para você o comandante das manhãs coloridas de muitos anos aqui nas rádios de Bauru, na Rádio de Bauru, que é João Costa. Seu João Costa, obrigado. Muito obrigado a você pelo convite, né? Para a gente estar aqui e contar um pouquinho da nossa passagem, né? Eu até digo, curta a passagem pelo rádio, porque passa muito depressa todo esse tempo que eu estive em rádio, né? Mas é uma satisfação estar aqui com vocês para falar um pouquinho, né? Das coisas de antanho. Antanho. Das coisas de antanho. Quando a gente se diverte, passa rápido. É verdade, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Então, seu João, primeiro conta pra gente, eu imagino que a pessoa que esteja em casa e que por acaso ouvia a Manhã Colorida, enfim, os programas que o senhor liderava, Os musicais. Possa até não saber como é que é a sua figura, enfim, mas queria que o senhor começasse contando onde que o senhor nasceu e como é que o rádio entra na sua casa. Interessante isso aí, boa pergunta. Eu nasci aqui em Bauru mesmo, né? Sou nativo aqui da cidade. Eu comecei a gostar de rádio quando eu tinha um primo que ia cantar na Bauru Rádio Clube, que era programa de auditório de rádio. Ele ia sempre cantar e ganhou vários prêmios lá, né? Ele cantava bem. Então eu ia junto com ele. E lá na Bauru Rádio Clube, o auditório, ele dava visão para o estúdio da emissora, o próprio estúdio. Sim. É um vidro, né? De um lado era o estúdio, no outro era o palco onde a gente ia ouvir, aplaudir, apreciar os cantores. Né? Lá no prédio onde hoje a no TV mesmo tem. prédio, onde hoje a TV tem. Isso. Exatamente lá. E eu, quando eu vi por aquele vidro e através do monitor, o locutor falar, eu fiquei maravilhado com aquilo lá. Para mim foi uma maravilha. Ali que eu comecei a gostar de rádio. A voz do cara, do locutor, né? Ali eu comecei a gostar de rádio. Então comecei a ouvir muita emissora de fora, principalmente a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Sim. Na época de 1950, 50 e poucos, eu já era ouvinte da Rádio Nacional. Que legal. Porque eu gostava realmente da Rádio Nacional e era a maior audiência do Brasil naquela época, a Rádio Nacional. E eu fui gostando do rádio, ali eu fui gostando do rádio. Eu ouvia muito a Voz da América, gostava de ouvir a Voz da América. Então foi me familiarizando com o rádio, mas nunca tinha usado um microfone para falar uma palavra. Então a oportunidade surgiu, aí pelo ano de 1963, por aí, quando um apresentador da Bauru Rádio Clube, ele apresentava um programa de cinema. Cinema era muito divulgado naquela época, muito era em voga, né? Então tocava muita música de cinema, falava sobre cinema. Segunda, quarta e sexta-feira, 3 dias por semana. Aí o rapaz lá, o Joel Evans, fez um teste lá para pegar um rapaz que pudesse auxiliá-lo, né? Nos programas da semana. E eu fiquei sabendo, fui lá, fiz um teste e passei. Que legal. Passei. Aí foi a primeira vez que eu falei no microfone de rádio, foi no ano de 63 por aí. Aí depois passei para a Rádio Emissora Terra Branca. A Rádio Emissora Terra Branca, ela era uma emissora nova também. E era mais fácil a gente ir para lá para falar, porque não tinha assim muita exigência, né? E eu era novato ainda, eu não falava muito bem, não tinha dicção muito boa, né? Mas tinha muita vontade. Aí fui subindo, passei depois para a Rádio Ouro Verde, que foi fundada em 1956, né? E em 64 eu já estava na Ouro Verde, mas foi difícil entrar na Ouro Verde também. Eu era muito verde ainda, eu não tinha a embocadura necessária para dominar um programa, né? Mas felizmente eu tive a oportunidade, foi devagar, subindo. Passei depois para Bauru Rádio Clube, que hoje a TV tem, né? Lá que eu melhorei um pouco mais, né? Que eu comecei a entender mais o rádio por dentro, né?
E tinha um programa chamado Mão de Música, que era um programa musical, na parte da manhã, que atendia cartas. Naquela época era muita carta, viu, Wellington? Muita carta. Se mandava o ouvinte escrever, vinha carta de Frutal em Minas Gerais, vinha carta do Mato Grosso, vinha carta de vários locais, porque nós tínhamos a onda média tropical, que eu pegava mais longe, né? Então o programa, nessa época, ele entrava a onda tropical também. E eu tinha a oportunidade de arrebanhar ouvintes, né? Nesses lugares todos. Para mim foi uma maravilha. Ali, para mim, eu estava milionário. Eu estava milionário. Estava contente realmente, porque eu via uma evolução, né? Aí foi devagar, né, velho? Aí apareceu já depois a Rádio Ouro Verde. A Rádio Ouro Verde, por exemplo, ela foi fundada em 1956. Em 1967, ela foi vendida para a família Simonetti. Os pais do Netão, do Paulo Sérgio Simonetti, do Sica, né? E eu já estava com eles na Bauru Rádio Clube. E eles acabaram comprando a Rádio Ouro Verde da Rede Piratininga. A Rede Piratininga tinha várias emissoras de rádio, né? E eles resolveram vender aqui de Bauru. E a família Simonetti, sem ninguém saber, eles compraram a Rádio Ouro Verde. Tobias me convidou para continuar com a equipe, lá na nova casa. Eu aceitei de imediato, porque eu já estava acostumado a trabalhar com eles, né? Trabalhava com a família inteira, com o Tobias Ferreira, que, na minha opinião, Tobias Ferreira foi um dos maiores radialistas que a cidade teve. E ele conseguiu fazer da Rádio Ouro Verde liderança absoluta aqui em Bauru, porque a Bauru Rádio Clube era líder de audiência. Depois que o Tobias pegou em 67, realmente ele conseguiu fazer com que a emissora, depois de 4 anos, conseguisse a maior audiência. E audiências de altos índices, viu? Altos índices, chegando até a 85% de audiência contra as outras. Não é um absurdo, era um absurdo. Então, eu continuei com eles, com a família, continuei na Rádio Ouro Verde, que eu gostei bastante. Aí a Ouro Verde passou a fazer um programa de manhã comigo, nos moldes do Mão de Música, né? Um pouquinho já mais sofisticado, né? Porque já tinha o João Bidu, que entrava com o horóscopo no meu horário. Esse programa eles denominaram Supermanhã. Supermanhã Colorida. Supermanhã Colorida. Portanto, faz muitos anos que eu fiz esse programa lá na Rádio Ouro Verde. Então, eu me acostumei tanto à Rádio Ouro Verde, eu me doei tanto para a Rádio Ouro Verde, que eu nunca quis sair de lá. Que legal. Fato é que quando o Tobias comprou a FM 94, ele trouxe para Ouro Verde, ficou trabalhando no mesmo prédio, a FM 94 e a Rádio Ouro Verde. Aí houve uma mudança, porque a família Simonetti acabou ficando com a FM 94. Falou, vamos fazer o seguinte, a família fica com a 94, a FM, certinho, e o Afonso Viana fica com a AM. O Afonso Viana entrou como sócio lá da família, sabe? E depois de certo tempo lá, o Afonso acho que sugeriu, falou, vamos fazer o seguinte, eu vou ceder a FM para vocês e eu fico com a AM, tocando a AM. Bom, não sei se foi um bom negócio para o Afonso Viana, né? Por um período deve ter sido. Né? Então, eles ficaram com a FM e o Afonso ficou com a AM. O Afonso ficou uma temporada lá, não sei quantos anos ficou lá. Excelente homem, viu? Não era homem de rádio, mas um gerente, um dono de rádio, rapaz, amigo de todo mundo. É uma pessoa sensacional. Depois o Afonso também cismou de passar a rádio para o Daré, Ayrton Daré. O Daré comprou a rádio, certo? E aí começou a mudar as coisas, né? Já outros gerentes, já outras pessoas, mas com o mesmo
mesmo balanço de audiência que a rádio tinha. E com o tempo, aos poucos, eu não sei o que aconteceu, que começou a decair um pouquinho, sabe? Sim. Faturamento, problema de faturamento. Então, eles resolveram diminuir já a equipe não era a mesma. Nós tínhamos uma equipe de futebol, de esportes, Sim. realmente sensacional. E eu trabalhei, desde a Bauru Rádio Clube, da Bela Vista, comecei a trabalhar como repórter de campo. Eu gostava de repórter de campo também, trabalhei como repórter de campo. Se viajava por aí, no interior todo, no noroeste, até viagens para o nordeste aconteceu, né? Aquela época em que o locutor tinha que ir lá transmitir o jogo ao vivo. Não hoje em dia que você pode transmitir via tubo, né? Hoje está muito mais fácil, Pela né? televisão. Está muito mais fácil. Mas era gostoso, muito, muito, muito gostoso. Eu me doava realmente pela Rádio Ouro Verde, gostava. Gosto até hoje, tenho saudade da Rádio Ouro Verde, posso confessar aqui, né? Você sabe realmente que aconteceu, que acabou a Rádio Ouro Verde, não é mais, hoje não é mais Rádio Ouro Verde. Você sabe perfeitamente o que se passou. Mas eu, quando saí fora da Ouro Verde, e a equipe foi extinta, eu passei por momentos desagradáveis na minha vida, de tristeza, de trabalhar 51 anos lá dentro, Wellington, não é brincadeira. 51 anos dentro da emissora de rádio, sem sair, sem dar problema nenhum para patrão nenhum. Sim. Realmente eu saí sentido, mas eu aceitei, estou aceitando. E a vida é assim, a vida é assim. A empresa tem as suas atitudes e a gente, como empregado, tem que aceitar. E eu aceitei, né? Não tem mágoa nenhuma, não tem mágoa. Isso faz bem. Não tem mágoa. Deixa eu só voltar um pouquinho. Vamos lá. Quando a gente, uma vez eu estava conversando com o saudoso radialista Valinetti, por acaso a gente vinha falando dele, né, no caminho. O Valinetti, linda voz, hein? Linda voz. Linda voz, magnífico. E ele me falava que na época em que ele estava começando, não havia curso. E eu estava ouvindo o senhor relatar que foi se fazendo dia a dia. Dia a dia. Né? Ele optou por uma receita pessoal. Ele decorava textos e ficava falando na frente do microfone. E tem uma história muito interessante até, que ele chegou até a ir no concurso em que o Cid Moreira passou para apresentar o Jornal Nacional. Né? Enfim, estou falando do Valinetti. Mas aí eu queria saber como é que funcionou isso para o senhor nessa época. O que o senhor fazia para poder melhorar, além de ouvir grandes locutores? E eu queria saber quem eram as pessoas que estavam lá para auxiliar, para analisar a sua locução. Como é que isso funcionava? Não teve ninguém. Não teve ninguém. Quando eu fiz um teste na emissora Terra Branca, que foi a minha primeira tentativa de entrar em rádio, o locutor do horário, o Ronaldo Marchione, com uma voz excelente também, um cara sensacional. O Ronaldo mandou eu gravar um gravador de rola, desse tamanho assim, né? Grava aí esses textos aí, eu estou falando aqui no estúdio, daqui a pouco vem ouvir aqui. E eu fui com um amigo meu lá, também que queria fazer o teste, falou, tá, vocês dois gravam aí, depois eu vou ouvir. Então ele foi para lá e deixou o gravador ligado, o microfone, e eu gravei a minha parte, o rapaz que estava comigo gravou também a parte dele. Aí o Ronaldo veio e falou, João, de quem é essa voz aqui? Ele estava ouvindo, né? De quem é essa voz? É sua, João? Eu falei, é minha. Falou, você tá bom, hein? Falou assim, que legal. Você tá bom. Aí falou pro outro rapaz, você não, Manuelino, Manuelino, o nome do rapaz, você precisa treinar mais um pouco, você não... Mas o João, tá bom, ele vai, logo ele vai estar, né? Foi o primeiro empurrão que eu tive no rádio foi esse. E depois o Joel Evas, da Bauru de tudo, me deu a chance de fazer o programa dele, auxiliar no programa dele. Aí que eu fui, né? Melhorando. Mas professor realmente não tive nenhum. Eu pegava jornal, pegava revista ali, em voz alta, isso eu fazia, para melhorar a dicção, né? Sim. E eu fazia isso. Mas professor realmente não tive nenhum. Que legal. Nenhum.
E a Mas produção? mas não aprendi nada até agora. Ainda dá tempo de aprender mais alguma coisa, né? Ah, isso é verdade. Dá tempo de aprender mais alguma coisa. Então, eu me lembro de ouvir o seu programa sempre com uma pegada assim muito intimista, uma ideia de que era um amigo nosso que estava lá. Exatamente, exatamente. O comunicador de AM, eu não sei, talvez seja por isso que eu não fui para a FM, porque eu gostava da AM. É mais liberal, era mais liberal a AM. Você falava o que você achava que podia falar, não tinha pessoa para prender a sua boca para falar aquilo que deve ser falado na opinião deles. Eles deixavam o cargo do apresentador. E o programa era um programa musical que era popularíssimo. Sim. Era popular. Respeito o gosto das Então, pessoas. passei depois a contar com o João Bidu, com um horóscopo, né? Passamos a contar com aparelhagem nova na emissora. Foi melhorando a emissora, melhorando. Porque na época que eu entrei, eram os bolachões, né? Os LPs, Isso, né? Que eram, né? Que faziam sucesso, né? Da música, os LPs. Depois os compactos pequenos. Aí veio os cartuchos de publicidade da rádio, né? Quando eu comecei, era jingle mesmo. Jingle gravado na própria emissora de publicidade. Que eram e rodado como se fosse um disco. É um disco, né? É um disco, né? Era um disco que era um acetato e ele era gravado na própria emissora. Gravava em fita, depois passava para o acetato. Aí já foi progredindo mais. Aí veio os cartuchos, né? E hoje em dia é tudo automatizado, né? Sim. Tudo Quem fazia automatizado. produção, programação, essas coisas? Tinha o discotecário, né? Ah, um Tinha o discotecário. discotecário. Aliás, tivemos bons discotecários, viu? Aham. O Nelson Machado. Sempre muito Nelson citado. Machado era um locutor que fazia à noite, às 10 horas da noite, na Rádio Oliveira. Tinha uma voz aveludada, bonita. Ele tocava muita música brasileira. Ele é um cara que conversava com o ouvinte, ele deixava o ouvinte à vontade, ele tinha uma calma no falar. Ele era discotecário, ele mesmo programava tudo. Por exemplo, está tocando uma música lá que um ouvinte pediu, ele atendeu o ouvinte aqui, o outro ouvinte, daqui a pouco ele levantava, ia na discoteca ali, já pegava o disco, já sabia tudo onde estava. Já trazia o disco, já deixava para o técnico, vai tocar essa aqui agora, já entrava lá. Era um cara nota 10, Nelson Machado, nota 10. Felizmente, nós perdemos o Nelson muito novo, né? Mas é um profissional que eu trabalhei com ele, eu gostava muito, eu realmente trabalho com o Nelson Machado. Benjamin Zapotosny, que era um menino novinho que entrou, nunca tinha trabalhado em rádio, se tornou um excelente discotecário também. Na época tinha os discotecários, né? Eles que programavam. Mas já sabiam mais ou menos o padrão do programa. Já, né? E muitas vezes, durante o programa, ligações, cartas, a gente atendia também. Então passava para ele durante o programa mesmo. Benjamin, por favor, pega isso aqui, para essa carta aqui. Eu vai lá, trazia, a gente já tocava. Era assim, era um troço bem à vontade. Bem à vontade. Mas que no ar ficava Ficava perfeito. bonito no ar, ficava bonito no ar. Bom, isso aí, a gente tinha a recompensa do ouvinte. O ouvinte se encontrava na rua, falava isso, aquilo, tal, e a gente ficava muito feliz, porque o rádio faz uma amizade muito grande, né? É verdade. O rádio faz uma amizade muito grande, é uma pena você ficar fora do rádio, porque você perde realmente muita oportunidade de arrebanhar amigos, né? De conversar com as pessoas. Senhoras de idade, até jovens também. Sim. Bom, os jovens têm interessante no rádio, ele tem a fase deles, né? Por exemplo, na época da Jovem Guarda, era só jovem que ouvia rádio. Nossa, os de maior idade já não ficavam muito... É depois que abrandou a Jovem Guarda, sumiu a Jovem Guarda, aí começou a aparecer mais o pessoal assim, de idade, ligado no rádio mesmo, sabe? Então, já as músicas eram um pouco mais diferentes, mais até românticas, né? Entrou música italiana, entrou uma música castelhana mesmo, música, esse boleirão. Os boleros, então,
a gente conseguiu rebanhar também o público adulto, né? O público mais velho, como diz, né? Mas, mais experiente, né? é. O público mais experiente. Seu João, Mas o rádio é legal. uma coisa que as pessoas com quem eu converso e que trabalharam com o senhor, nós trabalhamos na mesma emissora um pouco tempo, mas eu trabalhava à tarde, o senhor trabalhava de manhã, me falavam de uma característica muito interessante do senhor, que o senhor é um grande desenhista, é verdade? Ah, não. Desenhista que gostaria de ser. Eu gostaria de ser. Não, eu desenhava assim, mais caricatura, mais pelo lado da caricatura, né? Uhum. E ficou mesmo, ficou uma pecha para mim que eu era desenhista. Não, nunca fui. Gostaria de ser. Certo. Admiro realmente quem é desenhista. Mas o senhor sabe que as pessoas a quem o senhor dedicou Não, uma caricatura ficaram muito felizes. Lá dentro da emissora, eu fazia realmente algumas caricaturas lá que mexia, eles achavam realmente o espetáculo. E eu, para mim, não. Para mim era uma coisa comum que saía da minha cabeça, eu fazia ali algum fato que acontecia, né? Uhum. A gente usava, mas desenhista mesmo não tem capacidade não, velho. Olha, eu já vi uns desenhos, eu acho que são bons, mas tudo bem. Não. Seu João, o senhor lembra de coisas curiosas que aconteceram nesses anos, nesses 51 anos, fatos nacionais, fatos locais, que marcaram a sua carreira ou que exigiram alguma desenvoltura, algum improviso? Quando fazia futebol, a gente precisa ter um pouco de improviso, né? Na entrevista que vai fazer o jogador, entrevista que só vai se fazer com o diretor de clube. A gente precisa ter um pouquinho, né, de coisa. E com o tempo você adquire isso aí, é natural. Mas no futebol, por exemplo, aconteceu uma coisa uma vez no futebol, porque termina o jogo, se você vai entrar no vestiário para entrevistar um jogador, você já não encontra mais ninguém com camisa. Assim. Tudo sem camisa. Tudo sem camisa. Então, um dia, uma noite, acabou o jogo, eu fui entrevistar, né? A gente o locutor da cabine, o João Costa, aí embaixo na cabine, no vestiário do tal time. Aí você entra lá, estou aqui com fulano e tal, ciclano. Mas um dia lá, como está todo mundo sem camisa, vou dizer a verdade, todo mundo pelado, todo mundo do jeito que nasceu. Então, eu não sabia o nome daquela pessoa que eu queria conversar, porque no campo tem o número nas costas. Você tem o papel ali, você sabe, o número 8 é o fulano e tal, o número 10 é o outro, né? E lá na hora, me sumiu, deu um branco. Eu cheguei no cara assim, e vamos falar com... Mas viu o jogador? Falei desse jeito. Viu o jogador? Como é que foi o jogo de hoje? Olha, sumiu completamente na minha cabeça. Não guardei na minha cabeça o nome do jogador. E outra vez foi com o João Bidu. Tá. João Bidu era repórter de campo. E eu estava trabalhando junto com ele naquela noite. Faltou energia no estádio Alfredo Castilho. E apagou tudo. Foi contra Ponte Preta esse jogo. O João Bidu, né? Devagarzinho lá, né? Porque o João tem um pouco de deficiência, ele não pode correr, vai devagarzinho lá. Chegou lá e foi perguntar para o juiz: ô, fulano, e agora, o que acontece? O cara falou assim: fica sem luz. Aí o João virou e falou assim: puxa vida, ela tá me achando com a cara de palhaço esse juiz. Falou perto dele. Mas no ar. No ar. Vixe. Falou, com a cara de... Isso ficou marcado. Toda vez que se falava daquele juiz lá, lembrava do João Bidu. O João ficou irritado mesmo. Ele foi perguntar, né? O que pode acontecer, né? O senhor vai dar meia hora de esperar? Como é que faz? E ele falou: não, fica como está, sem luz. Nossa Senhora. Mas aí cancelaram. O repórter, ele não pode responder, né, velho? Ele não pode responder. Se uma pessoa falar uma coisa contra ele, ele tem que ficar, procurar sair. Engolir, né? Sair. Juiz, o Silvio Luiz, mesmo, que era o Silvio Luiz de São Paulo, Sim. foi entrevistar ele uma vez também.
Ele não podia falar porque a federação proibia de antes do jogo ele falar qualquer coisa sobre o jogo. Mas eu estava começando também naquela época a trabalhar no futebol. Fui conversar com ele, né? Você, tal. Falou, eu não posso falar. Você quer falar do meu programa lá em São Paulo, a Rádio América? Eu nem sabia se ele tinha Rádio América em São Paulo ou não. Sabia se ele tinha programa. Falei, não, já que você não quer falar, tal. Aí virei e foi embora. Terminou o programa. Não podia falar para ele, né? Ele podia falar para ele. Achar ruim com ele, não pode, o repórter não pode fazer. Mas com as coisinhas assim do rádio, a gente, passageiro, viu? Coisa que não marcou muito assim não, sabe? Eu tive muita amizade dentro do rádio, felizmente. Me fui muito ajudado no rádio no começo. O Laudes Menezes, por exemplo, não sei se você ouviu falar nele, Laudes. Ainda não. O Laudes era funcionário da rede ferroviária junto comigo. Eu trabalhei também na rede ferroviária, eu era telegrafista lá. O Laudes no começo me deu muita força mesmo, ajudou bastante. Legal. E a própria família Simonetti, né? Eu criei um vínculo com eles já muito grande. Eu fui até convidado para ir para a FM, mas não quis, porque eu preferia ficar na AM, né? Eu preferia ficar na AM. Mas a amizade que eu consegui fazer dentro do rádio é uma amizade muito grande. Viu? Eu não vejo pessoas, pelo menos que eu tenha conhecimento, de falar, o João é um sujeito assim, não gosto dele por causa disso, por causa daquilo, mas não. Felizmente, eu criei um ambiente muito bom para mim no rádio. E eu fico muito feliz com isso. E a gente fica muito feliz de ter recebido o senhor aqui, seu João. Foi muito bom conhecer o senhor pessoalmente agora. Mas já acabou? Já acabou. Barbaridade. Queria falar mais. Então a gente volta outra hora. Muito obrigado, velho. Obrigado pelo convite. Olha, foi um prazer. Mas, olha, o senhor de fato é um cavalheiro. Foi bom conhecer o senhor. Obrigado, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. E olha, eu só digo uma coisa a quem está começando no rádio agora. Vá em frente. Procura a sua meta. Sua meta é o rádio, sua meta é a televisão, procura. Não desanima. Se desanimar, é mais difícil. É mais difícil. Agora, se realmente for em frente, mostrar aquilo que você tem para dar, vai ter recompensa. Sem dúvida alguma. Que legal, tá bom? João. Obrigado. Tá jóia? Tá jóia. Muito bem. E obrigado a você que esteve conosco. Curta as nossas páginas do Facebook, do YouTube também, que a gente apresenta para você os vários programas que a gente já produziu aqui nessa série muito bacana sobre os grandes nomes do rádio. Um abraço para você e até a próxima.